Olá, boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do workshop Pedaços de Liberdade, né? Nosso penúltimo momento aí falando sobre os processos de bastidores de toda essa concepção e construção que foi o espetáculo Libação, né? Esse projeto que é comentado pelo Estado de Goiás, 2021, pela modalidade teatro, e pode, né, todo o elenco, né, aqui hoje. Então, estamos eu, Ale Carneiro, ator, que desenvolve a cenografia do espetáculo, Alexandre Della Fiune, que também é ator do espetáculo e desenvolve toda essa parte do workshop, né, no acesso, e o Mara Damasceno, que é atriz do espetáculo e também assume a direção, né, de direção do espetáculo, e Bertrand Leal, que também é nosso ator e sonoplasta do espetáculo. Então, toda a parte sonora é composta, desenvolvida e criada por ele, né? Pensada por todos nós, mas também criada por ele. Então, nesse nosso terceiro encontro, e também no próximo, né, que acontece agora no domingo, nós vamos falar sobre toda a parte de estrutura e encenação do espetáculo. Nós vamos falar sobre como que foi se dando a concepção de fato de toda a parte, tanto estética, cenografia, figurino, som, movimentação de cena, e signos e símbolos que a gente queria colocar, né, dentro do espetáculo Libação. Hoje nós vamos falar meio que dessa primeira metade do espetáculo, e no próximo encontro, né, no domingo, a gente fala sobre o outro restante para poder fechar toda essa parte que foi o workshop Pedaço de Liberdade. Vou passar a palavra para o Alexandre, né, mas aí a gente vai entendendo que isso é uma conversa, a gente vai vendo o que é interessante se colocando, né? E vamos lembrando. Provavelmente a gente tem 4 pessoas hoje para ter uma memória boa de lembrar de como é que foi toda essa loucura de se criar o Libação. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo o nosso workshop. É um prazer estar aqui de volta. A gente hoje já está com duas, né, mais integrantes do nosso grupo. Eu acho que eu caí. Não. Travou, mas talvez a imagem continuou para mim. E agora voltou. Travou, caí. Voltei. Bom, estamos aqui com mais dois integrantes do nosso grupo, né? Que a Ilmara, que tanto dirigiu a gente, como atuou também. Bertrand também desenvolveu a parte de sonoplastia para a gente, também ator do espetáculo. Bom, para a gente falar dessa parte de encenação do Libação, a gente volta um pouquinho nas ideias que a gente trouxe nos outros workshops, né? A gente fala sobre esse lugar da imagem, do performático, da nossa própria construção do roteiro, né? Da peça, da montagem, Libação. A gente, não sei para vocês, mas eu acho que isso é meio comum entre todos nós, assim, né? Quando a gente foi construindo o roteiro, talvez vinha muito a imagem do que seria, né, a cena em si. A gente via um pouco essa imagem, por exemplo, quando vê a imagem do tiro, o Alessandro, quando ele propôs essa cena, já vinha essa coisa de um em cima do outro, ou essa coisa de chegar, levar o tiro e cair primeiro, né? E aí a gente vai estabelecendo nesse desenho de cena a partir das imagens que a gente foi criando, assim, né? O próprio texto às vezes trazia esse deslocamento para a gente, né? Coisas que a gente ia experimentando na própria cena, né? A ideia desde o princípio, assim, uma fofoquinha, né? Porque o nosso ator e cenógrafo Alessandro Carneiro adora coisas minimalistas, né? Essa ideia do minimalismo, assim. E a gente meio que já vinha com essa ideia, né? Do cenário simples. São coisas também que a falta de dinheiro ajuda, né? De certa forma. Essa ideia desse cenário simples. Não, não dinheiro. Então, vamos assumir um minimalismo, vamos assumir uma estética mais clean, que possa trazer o impacto visual em outros elementos. Até que também eu acredito que dentro desse processo, como a gente começou a desenhar essas coisas, que a gente tinha o macacão, tem as máscaras, tem o porco. Eu falei, não, gente, acredito que o grande destaque
de elementos cenográficos são esses elementos, é esse próprio corpo, é essa máscara, é esse porco. Então, assim, acredito que ter grandes elementos cenográficos como de fundo ou de estruturas, acho que seria encher muita linguiça e, na verdade, não ia trazer o que a gente precisava. Então, acho que era essa coisa dessa estranheza, dessa coisa meio... É meio frio, assim, né? É meio impessoal, assim, meio que você não identifica o que aquele lugar é aquilo, se é um espaço grande, se é um limbo, se é o que é aquele ambiente ali. Eu acredito que meio que essa questão do minimalismo ajudou a gente por essa questão do que a gente queria realmente evidenciar, de que eram esses corpos em movimento, era esse corpo estranho por causa desse macacão, essas máscaras, essa maquiagem, A esses própria elementos ideia, outros né, de menores. trazer a própria ideia de trazer o macacão vem nesse lugar, né, de impessoalidade, né, que a gente não identificar. Você olha para aqueles corpos ali, é meio que uma ideia de tentar atingir uma neutralidade, de certa forma, né? A gente foi... Até porque também acredito que a gente queria também que essa questão, principalmente do macacão, trazer essa questão, tipo assim, não tinha meio que homem ou mulher, né? Então, tipo, era uma coisa meio, não tinha gênero, aqueles corpos, poderia ser qualquer pessoa, porque a gente acredita que qualquer pessoa sofre esses problemas dentro da liberdade, né? Então, esse corpo neutro de nem ser homem, nem ser mulher. E também, por acho que aqui também, dentro da questão, junto com as massas, com a luva e com a meia, as coisas assim, trazer essa estranheza. Esses bonecos, esses meio fantoches, não sei, de Sim, trazer esse... ele chega nesse lugar. A gente partiu dessa ideia de boneco, né? Quando a Ilmara traz o primeiro exercício para a gente estava meio nesse lugar, assim, né? De como quando vinha a pergunta, né? O que não cabe no corpo de vocês, a gente tinha partido de uma experimentação primeiro, né? Que a gente estava deitado e a Ilmara desenhou. Fez uns corpos, assim, de uma cena de crime, né? A gente já via nesse lugar, assim. Vocês querem acrescentar alguma coisa, galera? Só queria terminar de falar, tipo, isso mesmo. Eu acredito que essa questão, assim, como a gente até falou nos nossos dois encontros, e a gente ficou muito inquieto por essa questão até do Foucault, que era a questão do corpo ser esse mínimo, e esse corpo do ator enquanto potência, então, o destaque é esse corpo. Então, é esse macacão bege que se destaca nesse fundo preto, e então ele é meio que o destaque do negócio. O fundo, realmente, acho que é para ser o mais neutro possível, esteticamente, não ter atrito, né, visual. Quando a gente parte da premissa de estar com o corpo em cena, trabalhando, né? A gente fez aquele exercício, aquele primeiro exercício, de perceber esse corpo, a expansão, o tamanho, o mínimo e o máximo desse corpo, muito pensando por aquele texto que foi proposto, né, do Foucault, a gente acaba, não sei se limitando ou ampliando, mas de uma forma que não há necessidade de outros objetos para se falar do corpo ali, né? Não há necessidade de criar essa imagem cenográfica, sendo que o foco do objeto nosso ali era o corpo, né? Era esse corpo que está clamando por liberdade, está sendo tolhido da liberdade, é esse corpo que cabe ou não cabe nesses espaços que a gente determinou como sendo as cenas, né, os cortes do texto. Então, eu acredito, né, que quando a gente tem esse foco do corpo, do ator, enquanto o objeto principal daquilo que a gente está investigando, não tinha necessidade de ter outras coisas. Claro que tem os outros objetos, né, assim como o Ale falou do corpo, né, dos outros objetos cênicos, mas não de compor uma cenografia total, né, da gente pensar o espaço preenchido. Esses objetos, eles entram para compor junto com os movimentos corporais que foram estabelecidos para a gente ali. E todos eles têm um porquê, todos eles têm um significado que a gente foi incluindo e navegando junto com eles ali para fazerem parte da cena, né? Esse espaço cenográfico acaba sendo ocupado pelas movimentações dos corpos no espaço simples, né? No espaço minimalista, que tem objetos como suporte para movimentação e apoio desses objetos ou do próprio corpo do ator. Eu gosto também muito de pensar nisso, né? Quando a gente vai pensar no teatro, no que vai fazer parte de um espetáculo, é a função do que cada coisa tem dentro do teatro, né? Dentro do espaço cênico. Se não tem função, se é só decorativo, não tem por que estar ali. Então, quando a gente pensa os objetos dentro de uma função ou dentro de um símbolo estabelecido, de um signo que a gente cria para ele estar ali em cena,
ele passa a ter toda uma função e toda uma importância de estar no espaço, né? Então, para mim, é sempre nessa pegada, assim, de tudo aquilo que é dito e tudo aquilo que é posto em cena estar ali por alguma razão. A expansão dessa ideia acaba indo também na maquiagem, né? Que a coisa de tentar atingir essa neutralidade, dessa coisa do boneco, né? Dessas engrenagens que são cerceadas de liberdade, de certa forma, né? Esses corpos que ocupam esses espaços, acaba expandindo também nessa ideia de maquiagem, que a gente tenta não trazer gênero para essa maquiagem, a gente tenta, né? Tirando a parte final, que é quando a Ilmara entra como, né, ela já se identificando ali, ela já coloca o lugar dela de identificação ali quando ela entra. Todo o resto, assim, a gente tentou usar mais neutralidade, né, desses corpos, assim, durante as outras cenas, né, que aparecem. Sim. Até porque acredito que a gente só conseguiu talvez trazer em questão de imagem essa questão realmente daquilo que a gente queria fazer de uma mulher está sendo cozinhada, revendo numa panela, a gente precisava anular, neutralizar a Ilmara e os outros elementos bem antes, né? Para depois realmente ter esse contraste, até porque é isso, assim, a gente tinha uma questão até de logística do espetáculo que era. A Ilmara é a mulher que está sendo cozinhada viva no final. Só que ela é a pessoa por detrás, o personagem que pica os ingredientes antes. Então, como que a gente distancia totalmente esses dois lugares, né? Que ela representa dentro do espetáculo. E a questão da máscara e do figurino trazia essa quebra, essa separação que a gente falava. Não, a gente quer que a pessoa entenda que a Yumara do final não é aquele personagem a mesma que estava cortando. No mesmo lugar. Então a gente tinha muito essa questão. E uma coisa também que a gente começou a desenhar muito durante o processo é que a gente fala muito de máscaras do espetáculo, porque tem a máscara da maquiagem, tem a máscara que tem dinheiro, tem a máscara da peste negra, são muitas camadas ali em cima do nosso próprio rosto. Mas que a gente entendia que o rosto pintado de maquiagem sem as máscaras estruturas era o lugar de oprimido e as máscaras colocadas eram o lugar de opressores. Eu acho que isso foi muito muito importante para a gente poder delimitar e desenhar bem a cena, tipo assim, não, em qual situação eu estou nessa cena? Eu sou oprimido ou sou opressor dentro desse processo? Então, acredito que a gente coloca essa separação de quando a gente está maquiado, né, meio que vulnerável ali, só com a maquiagem colorida, a gente está nesse lugar de oprimido, e quando a gente está com a máscara fast negra, travou aqui. Sim, para mim também, a Luciana travou. Importante para a gente poder trazer foi a questão cenográfica dos cubos, né? Acredito que os cubos, por mais neutros né, por mais que ele seja neutro e preto, e ele some dentro da composição total, ele traz essa questão de alturas, né? E também, mais uma vez, reforça esse lugar de oprimido e de opressor, né? Quem está por cima dessa situação, quem está por baixo. E também esse lugar igual do local da Ilmar, quando ela faz o começo, talvez essa questão meio que de como ela enuncia os atos, né? Então essa coisa meio de culto, de local de destaque, meio que realmente dessa coisa de apresentação do que vem a seguir. Então, assim, são coisas neutras, né, da cenografia, mas que tinham talvez proposições para esses corpos, igual a Ilmara tinha comentado. Alessandro, tem horas que quando você está falando fica mudo um pouco. Não sei se há algum problema no seu computador. Às vezes tem umas horas aí que dá uma... Principalmente quando você falou sobre a questão da máscara, né? Você fica silenciado, tá vendo? Cerceando sua liberdade também aqui no workshop. A tecnologia, eu não sei ensinar a gente a tecnologia. Mas, assim, retomando, é muito disso, assim, que a gente entendia que a gente tinha a questão do rosto maquiado e os rostos com máscaras. E a gente tinha essa grande divisão que, pra gente, ajudou muito na construção das cenas, que era, quando eu estou de máscara e de capa preta, eu sou o opressor. Quando eu estou com o rosto maquiado, né, do colorido e o macacão nude, eu sou o oprimido da situação. Isso ajudou muito, né? Dentro pra gente definir
E acredito também para daí o Mara poder ajudar a gente a desenhar esses lugares de movimentação, né? Que é tipo, não, peraí, se você tá enquanto oprimido, você tem que ter uma outra postura, ou você tem que chegar na cena de alguma outra forma em relação àquele outro personagem. Sim, porque nessa ideia do contemporâneo, aquilo que, né, que a gente falou no outro workshop, que a gente acabava trazendo os nossos signos, assim, para a gente mesmo não ficar perdido também, né, na coisa toda. Porque às vezes pode ser muita coisa muito aberta, muito livre, e aí se perde, né, e não passa nada, né, da potência do que é aquilo que a gente queria passar, né. Até porque é isso, a gente queria que as pessoas tirassem as próprias conclusões, mas é o que a gente já falou mesmo no outro, olha, se a gente não entendesse que tinha esse lugar de oprimido opressor, que qual situação eu estou dentro da cena, para a gente poder também atuar da melhor forma que casasse, né, para poder ficar coerente a cena em si, né. A gente perde um pouco o mínimo da lógica da situação ali, de cada cena, né. Então isso pelo menos pra gente, é isso, a gente não deixa claro e nem escrito em hora nenhuma, nem dito em nenhum momento do espetáculo, mas pra gente, dentro do processo mesmo de concepção, isso era importante pra gente poder entender essa logística. A própria composição, né? Assim, as músicas, na verdade, elas entram como um lugar de suporte para preencher também esses espaços, né? Essas lacunas. A trilha, os sons, os ruídos, né? Até mesmo a coisa do cutelinho ali na tábua que faz um som, ou desde a gravação que foi feita, ele entra como um preenchimento dessas composições. Né? Sim. Acho que o Bertrand mesmo pode isso, porque o processo mesmo de se pensar o espetáculo foi criando esses dois sons, né? Mecânicos e sonoros. Mecânicos e meio que eletrônicos, não sei como é que fala. Ao vivo mas, ali. Vamos lá, Bertrand, né, gente? O som do bater no momento era um da som que pra cena. gente era importante, mas tinha outros que era necessário criar. Que a gente não ia ter condição de logística, né, de ser feito. Igual a gente não tem como fazer a sirene, ou ficar batendo o sino durante o espetáculo e tal. Pode ser uma proposta a futuro, mas naquele momento não era interessante para a gente. Mas tinha essa coisa desses dois momentos de som. Gente, o Bertan para mim tá igual a Anitta, travadíssimo. E ele tá travado com um olhar contemplativo. Tá se fingindo de mudo. Você nos ouve? No momento ele solta aí, ó. Ele solta com a Anitta. Travou? Nos diga, então, né, o tanto que foi importante para nós essas diferenças, né, do som mecânico e do som ao vivo ali, né, no processo. Não, a ideia original era que fosse o mais orgânico possível. Aquela organicidade e dele não ser um protagonista, vamos dizer assim, dele ser como a Mara falou, um suporte para a cena, para dar uma carga dramática, né? Daí eu escolhi alguns filmes sem muita preocupação em criar coisas, vamos dizer assim, musicais, né? Eu estava querendo criar um clima, uma atmosfera, né? A trilha sonora serviu para esse propósito. E a atmosfera que a gente estava pensando, pelo menos na minha concepção, que a gente estava trabalhando, era o trabalho dessas histórias que a gente estava registrando, né, vamos dizer assim. Estava registrando essas histórias e também essa ideia de liberdade. Então, a atmosfera que eu tinha na minha mente para esse tipo de abordagem, para esse tipo de comunicação, é uma atmosfera sombria, tanto na questão da escolha das histórias que a gente transformou em dramaturgia, quanto também da própria questão da liberdade. Se você for parar por cabo do buraco, você vai ver que existem várias questões existenciais que elas não são fáceis de se resolver e elas também não são agradáveis de você ficar mastigando. Né? Se fosse um prato amargo, você vai mastigando. Quanto mais você mastiga, mais amargo fica. Então é mais ou menos essa ideia que eu pensei para a trilha sonora. E uma dose de cinismo, né? Porque se não tiver cinismo, sou eu.
secos, né? Bertrand, você só Sim, tá um né? pouquinho baixo seu volume. Tá bastante baixo. Deixa eu dar uma olhada. E daí que vem, né, essa ideia de bastante ruídos, vem da coisa igual a gente tinha falado, né, nos outros workshops, da inspiração do próprio texto, né? Os sons, ele vem também em consonância com os textos que a gente trazia, né? Quando a gente vem com a primeira cena, com essa personagem de máscara de trás, que tem um parecido, assim, muito de longe, não, eu acho que não foi uma inspiração nisso, mas bem de longe, assim, né? A coisa do butô japonês, o do no japonês, né? A cena do Bertrand, e aí ele pega e traz uma parada meio com cítara, se eu não me engano, ou não sei se o instrumento é esse mesmo, e que conflui com a cena, assim, né? Dá esse momento de tensão da cena, ele vai em consonância também com os movimentos, né? Eu acredito que quando a gente construiu essa cena primeiro, a cena foi construída antes do som, da sonoplastia, né? Nessa primeira cena. Então, assim, o tempo todo as coisas iam meio que em consonância, né? O que o Bertrand trazia para a gente vinha em consonância com a própria cena em si, né? Sim, eu acho que na primeira cena mesmo, falando, acredito que cena por cena, a primeira da Melindrosa, acredito que essa coisa do som vir depois também ajudou muito a gente, questão de movimentação, pelo menos para a gente, enquanto, né, os corvos ali, porque tinha ficava mais interessante a gente trabalhar essa movimentação de corpo dentro daquele som que foi criado, e de certa forma criava aquela coisa meio de contraste, porque o som ele é interessante, mas ele é estranho, mas ele é meio animado, tinha umas coisinhas no som, falava assim, nossa, que som interessante. Só que a movimentação paralela a isso que era feito na cena era essa coisa estranha, porque o negócio ia ficando mais rápido, a cabeça dos corpos ia ficando mais rápido, e o tremor do Bertrand ia ficando exacerbado. Então, o som era meio que interessante, legal, mas a movimentação era inquieta, estranha, e acredito que a gente gosta muito de libação desses contrapontos, né? Que vão gerando. E agora também com essa questão do som. Então, o som trazia esses contrapontos com a movimentação, e acredito que isso potencializava muito, que a gente via as camadas, tinha hora que parava, ficava em silêncio, de repente voltava o som de novo. Então, isso era muito interessante. O corpo já era totalmente estranho, né? A minha ideia. Posso falar? Pode. A minha ideia em relação até na criação mesmo desse personagem foi baseado num folclore japonês, né, que é a Yuri. Não sei se essa é a pronúncia, né, mas é um tipo de fantasma japonês que eram mulheres, né, e tem algumas imagens aí na internet, você pode ver que elas têm um aspecto daquela coisa do body horror, né, que o pessoal chama. O pescoço estica bastante, essas coisas. Eu também gostaria também, pensando nessa vibe, eu também pensei muito naquela coisa do teatro não mamulengo, mas de marionete, onde você tem o som das madeirinhas, enquanto você movimenta aquele corpo, o som das madeirinhas, elas ficam o tempo todo. Então, tem um aspecto meio assustador nisso, né? Então, pensei em trazer tanto essa ideia, e a máscara acabou que foi uma máscara europeia, vamos dizer assim, uma maquiagem. Tem algumas coisas de influência, né, entre o que é europeu, né, da coisa da melindrosa, europeu, né, europeu ou americano, melindrosa, não sei exatamente, mas assim, com aquela coisa da cultura japonesa das geishas, né, então ficou uma coisa meio ambígua nesse sentido, mas a minha ideia original era... Ocidental oriental, que você quer dizer? Hã? Ocidental e oriental. Isso, justamente. E interessante também entender, pelo menos a primeira cena, e realmente, assim, por uma coincidência, meio que ela foi ela tá em primeiro lugar na ordem, mas ela foi mais ou menos uma das primeiras ela não estava totalmente estruturada, mas a gente começava a conversar muito dela, acredito, por causa dos textos do Bertrand, e dentro do Libação, acredito que a gente foi trabalhando muito com
não vou falar sinais, que eu acho assim, que não foi uma coisa tão espiritual assim. Mas assim, tudo que se levantava e se mostrava pra gente, a gente entendia que era uma indicação boa. Vamos supor assim, a massa mesmo da melindrosa do Bertrand era a massa que já tinha na escola, uma parecida. E a gente achava aquilo interessante. Então a gente falou, por que não experimentar? E aí experimentou a máscara. E aí a gente, opa, peraí, mas esse aqui tá fazendo uma movimentação legal. E se ele tiver ao contrário? E tal, porque a gente queria a questão das máscaras, mas essa máscara não tinha uma estética específica. E aí da máscara a gente pensou, nossa, isso for desse lugar dessa melindrosa e tal. E aí de repente a gente começou uma coisa que poderia ser um cabaré, mas depois não. E aí, então quais seriam os lugares desses corvos que estão observando ela a todo momento? E essa coisa desse corpo estranho. Então assim, a gente meio que ficava aberto a tudo que aparecia pra gente, né? E a gente depois ia catando isso e vendo que isso ia agregando, né, no processo da cena. Eu acredito que, assim, essa coisa do Bertrand, ao contrário, foi uma coisa que a gente ficou muito vidrado nisso. Uma coisa que eu acho que foi o que norteou muito a gente na construção das cenas todas do Libação, de um modo geral, foi dentro das experimentações dos exercícios, né? A gente tinha um roteiro ou mesmo um texto, né? No caso da cena do Bertrand, ele escreveu o texto, ou a gente tinha matéria do jornal, ou a gente tinha as referências do que a gente queria dizer, né? O roteiro do que a gente queria com aquela cena, e a gente ia muito naquilo que nos chamava a atenção enquanto imagem, né? A questão do Bertrand experimentar a máscara ao contrário na cabeça, por mais que não seja uma máscara oriental, né, que estava com essas características mais ocidentais, apesar da proposta dele ser uma coisa mais oriental, né, vindo dessas referências, mas era muito o que aquela imagem provocava, não só como um estranhamento, mas que leituras a gente arrancava daquilo, né? Então, o processo como um todo do Libação, eu vejo muito nesse lugar de registro de imagens que são muito massa, assim, são muito importantes. Então, cada cena, para mim, é como se fosse um montar de fotografias, né? Um montar de posições, posturas e ações que vira essa imagem em ação. É belíssimo ver a imagem do Bertrand com esse rosto virado, com esse corpo ao contrário, esse estranhamento meio aranha, essa coisa meio andrógena ali. E aí, logo depois, né, que as cenas... Teve essa cena do Bertrand, que, na verdade, acho que a gente puxou nessa estrutura, né? O Bertrand conduzindo essa cena, que era a criação dele, partitura dele, coisas dele. A Alexandre, na segunda cena, também a partir de movimentações e inspirações que ele trouxe das referências dele. O Alessandro também. Mas do que aquilo a gente pegava de imagem que achava massa e impactante. E aí, a partir dessas imagens, a gente ia contornando o restante, ou produzindo em volta, ou para chegar na imagem, ou para transpassar a imagem, né? Começar da imagem e transpassá-la. Então, o Libação como um todo, ele fica para mim muito nesse lugar desses flashes de imagem. Então, cada cena para mim tem um momento que é crucial ali, que é importantíssimo, tá? Aí, voltando na do Bertrand, em determinado momento a gente colocou vocês dois, né, Alessandro e Alexandre, como os corvos, como os urubus que ficam ali impedindo, ou amedrontando, ou vigilante nessa forma, que é essa forma que está ali no chão, se debatendo e tentando se romper com aquele espaço, sair daquele lugar. Enquanto ele está ali, tem duas pessoas que estão de olho mesmo, de butuca, só esperando uma oportunidade mesmo para impedi-lo de sair ou levá-lo dali de uma forma diferente. Então, para mim, o que fica do Libação são muitas essas imagens que a gente conseguiu construir ao longo do espetáculo como um todo. São imagens belíssimas, assim, fortíssimas para mim. Com todas essas composições, né? Elas são imagens, mas elas partem dessas composições que a gente pensou. Desde a sonoplastia, aos objetos escolhidos para cada cena, a maquiagem, né? Ou mesmo essa coisa da neutralidade do figurino. A capa preta vinha para virar uma outra coisa, mas também era um lugar neutro, né? De se pensar quem são esses encapuzados, quem são esses mascarados, né? Tá muito nesse lugar para mim. Sim, eu acho que é muito isso. O Libação são vários quadros, são várias fotos aí
dessas composições estranhas, porém que te instigam, né? Te inquietam de alguma forma, de pensar quem são né? Quem são aqueles símbolos, aqueles lugares, aqueles componentes ali, né? E acredito que até de uma forma indireta, a gente conseguiu trazer muito essa coisa meio que talvez no primeiro texto do Bertrand, que a gente já falou aqui do macaco, que era essa coisa meio que desse limbo, desse lugar meio nosso, você não sabe o que é, meio caótico. Então, assim, esse grande lugar preto que aconteciam, que esses elementos encontrados se relacionavam, de certa forma, a gente também retomava essa coisa do Bertrand, que talvez era o ápice da liberdade, é isso? É esse lugar meio... A gente não entende o que é, ou essa confusão. E para mim também esse lugar dessas imagens, ela tá numa referência também que o próprio texto original, que a gente pegou como uma referência, né, que é o Liberdade, Liberdade, também traz. Ali dentro daquele texto também, a gente lendo o texto, nós nunca assistimos o espetáculo na íntegra. Não sei nem se a gente conseguiu ver alguma coisa na internet dele, mas só a leitura daquele texto para nós, quando a gente parou para estudar ele, né, em algumas partes, em alguns momentos, já tinham imagens belíssimas, sem mesmo ver o espetáculo, somente pelas referências do que o próprio texto trazia, né? São pontos que, pelo menos para mim, me marcou muito no Liberdade, Liberdade, que era a questão da guilhotina, a questão da referência da Estátua da Liberdade, que está lá nos Estados Unidos, né? Da questão da fome, da pobreza, né? Então, na própria leitura do texto Liberdade, Liberdade, já tinha construções de imagens fortes para a gente, que eram referências e que nos norteou dentro dessas discussões, né? Das discussões que nós fomos procurando para a gente mesmo durante o processo do Liberdade, né? Do Libação. A gente partiu muito do que essas referências imagéticas nos causaram no Liberdade, Liberdade. E aí a gente trouxe isso para as discussões dentro do Libação. É um dos pontos também que a gente puxa do... A gente, inclusive, assim, a gente não tinha essa preocupação de ter referências imagéticas do Liberdade, Liberdade. Realmente, talvez, realmente distanciar isso. E também eu lembro, porque o espetáculo Liberdade, Liberdade, ele tem na íntegra na internet, só o som, não tem a imagem. É uma imagem, tipo, de um CD e só tem o som. Então, a gente, tipo assim, era até um processo que a gente, assim, quando a gente escutava algum pedaço, era assim, gente, imaginar a possibilidade do que era essa imagem, só tinha o som. E eram vários sons, porque era ele falando, tinha o coral, tinha músicas. Então, assim, era muita coisa que a gente escutava, mas a gente tinha noção do que era enquanto imagem daquilo. Então, acredito que isso foi bom, porque a gente conseguiu realmente criar o Libação, né? Que tinha esses baseamentos no próprio texto, mas ele era totalmente livre de se parecer esteticamente de alguma forma. Então, que é uma outra coisa totalmente diferente. É uma coisa que eu falei, né, no outro workshop, tipo, a própria estrutura da dramaturgia do texto Liberdade, Liberdade, ela é muito contemporânea, assim, né, você pega o texto são colagens, são fragmentos, né, ele traz através do signo, né, ele traz essa coisa, pega algumas coisas estéticas, né, de alguns movimentos teatrais, que é a coisa do narrador que aparece, que sai e vira personagem dentro da própria história ali, né, o texto em si mesmo, ele já traz esse lugar contemporâneo, né? Essa coisa da construção de imagens e signos, né? Que foi uma coisa que a gente puxou bastante para cá também, né? Para o Libação, né? Isso, assim, eu lembro de ter falado muito com vocês da coisa de uma influência que eu gosto muito, que é o Bob Wilson. O Bob Wilson, a gente chegou a assistir, né, alguns sonetos dele. Obviamente, a gente não tem o cacife Bob Wilson, mas a gente fez a nossa maneira goiana. O orçamento do Bob Wilson para poder botar tanta luz e fumaça dentro do lugar, igual ele consegue. Nós fizemos a nossa maneira cerrado goiano aqui, a nossa ideia, né? A gente parte muito da coisa do signo, né? A gente trabalha muito em cima do signo, e justamente nesse lugar da imagem, né? Quando a Ilmara fala, os objetos aparecem porque eles aparecem em função de algo, eles não aparecem ali para só ser um painel ou uma coisa que figurativa, né? Nada está à toa, eles são trabalhados juntos na construção da cena, né? Que foi uma pegada que eu falei, né? Quando a gente trabalha nesse lugar onde tudo é pensado para confluir nessa pegada estética, né? Nessa geração de sentidos para quem vai assistir a gente,
é muito difícil você tirar um desses elementos. Por exemplo, por muito tempo a gente trabalhou algumas cenas sem a sonoridade. Quando vem a sonoridade da cena, né, a sonoplastia dentro da cena, ela expande muito mais, assim, que hoje em dia não dá para ver essas cenas sem essa sonoplastia, né? É tudo construído em confluência para essa geração de sentidos, dessa geração de significados, né? Para quem está assistindo. Até pra gente, acho que enquanto atores, assim, quando a gente ensaiava sem o som estar pronto, e quando ele ficou pronto, pra gente era uma percepção muito melhor. Você fala assim, nossa, agora parece que é isso, agora meu envolvimento casa muito mais agora com o som e com a proposta, e agora eu entendo mais pelas camadas. Não é isso, tipo assim, até porque tinha um momento mesmo, eu acredito que igual, né? Por mais que a gente tivesse, igual lá, né, a cena 3, que é a cena do tiro, a gente já tinha a questão que era muito forte do próprio texto, que era o relato do Fernando na notícia, que era aquilo era repetido, a questão do correr e cair, né, de levar o tiro, mas na hora que entra o som, os barulhos da sirene e os nossos barulhos mesmo andando e correndo pelo espaço. Junto com o barulho da Aymara picando também, né? Então, gera aquele desespero que você precisa ou que te gera de alguma forma para poder chegar naquele momento ali de dizer o texto. Então, isso é importante para nós e acho que para a compreensão de quem assiste também. Então, eu ia falar dessa percepção que eu tive do visual, né, do audiovisual, vendo o Libação gravado. Aquela coisa, né, do teatro gravado não é a mesma coisa do teatro presencial. Eu ainda acho, né, que ali, lógico, né, nós não somos do audiovisual, somos originalmente do teatro, estamos agora namorando e navegando nesse lugar, que também é mágico, também é incrível e muito bom, mas que para mim ainda falta, assim, porque tem certas percepções que o presencial causa, que quando vai para o audiovisual perde. Principalmente quando essa questão de preencher a cena, de preencher e de dilatar o espaço, né? Porque a gente também brinca com a questão do tempo dentro do texto, né? De dilatar as coisas, dilatar as ações, né? E para o audiovisual, eu acho que tem alguns aspectos que melhoram, mas que outros não chegam, como no presencial, né? Por mais que às vezes a qualidade do áudio seja bacana, seja legal, mas eu vejo que são parâmetros diferentes, assim, que é algo que a gente ainda tem que aprofundar e investigar e descobrir outros lugares, né? A gente pensou a estrutura do Libação já pensando que a gente tinha que gravar, porque, né, dentro do contexto original do projeto, de quando a gente escreveu em plena pandemia, a gente sabia que essa era a nossa realidade, então que a gente queria fazer uma coisa que não fosse tão chapada como um teatro filmado com uma câmera parada, né? Mas eu acho que a gente ainda tem alguns aspectos para melhorar dentro do Libação nesse lugar, de provocar mais com essas cenas, com essas imagens e com esses sons, mas no lugar do audiovisual mesmo, né? Porque para mim principalmente, eu ainda estou muito na mente do que é o teatro presencial, assim. Então, quando vai para o audiovisual, eu vejo que tem nuances e detalhes que ainda precisam ter mais cuidados para essa transição. Que para o teatro presencial é tranquila, de boa, mas quando vai para o audiovisual, parece que ainda precisa de um ajuste. Sim, acredito que até a forma como a gente fez, ela gera que o Libação ele seja meio que um pouco dos dois, ele pode caminhar para os dois, né? Ele vira teatro de palco e ele também pode virar, sei lá, um curta-metragem. Mas acredito que aí os dois precisam passar por ajustes técnicos dentro de cada linguagem para poder a gente poder levantar a maior potência dos dois, né? Então acredito que a gente fazendo as movimentações, os desenhos, esse preencher que a Mara diz, no presencial a gente consegue atender e presencialmente realmente é uma outra coisa, um outro espetáculo, e para o audiovisual também realmente essas coisas técnicas de esse som entra depois, isso entra como voice off, as câmeras dos takes são com mais detalhe, é mais zoom, né? É mais close ali na que está acontecendo a situação, então né, teria que ter um roteiro de decupagem de cenas, então assim, esses ajustes que, né, futuramente, quem sabe, a gente atende quando a gente realmente especificar para um lado. Porque, de certa forma, em questão até do edital e da proposta, a gente meio que teve que atender um pouco dos dois. Então, a gente tinha que fazer o espetáculo de teatro, a gente tinha que atender com uma forma seria essa estética que a pessoa ia ver, né, agora pelo YouTube. Então,
a gente meio que tentar atender o mínimo dos dois lados. Né? E a gente sabe que às vezes a gente não consegue dar a potência necessária nem para um nem para o outro, mas a gente consegue fazer esses dois meio que juntos, né? Esse hibridismo. Mas aí dentro do que dava, a gente acredita que conseguiu atender e tal, e levantar bastante coisas legais, principalmente que a gente fala questão estética, por esses quadros, essas imagens que a gente levanta, né? Dentro do processo a gente fazia muita questão de fotografar essas partituras corporais, essas coisas assim, e a gente via que, nossa, que bacana, né? Essas imagens que formam. Gente, então tudo mudo para mim. Que? Ah, não, é para não atrapalhar, não interromper. Não, eu muito porque tem, às vezes passa cartão. Será que eu sou? Será que eu sou? Então tá bom. No todo o processo, além de fotografar, a gente filmava também, né? A gente trazia... A gente poder se ver de fora da coisa, assim, né? A vez que a gente conseguiu assistir ele inteiro de fora foi quando gravou inteiro. Assim. A pessoa que mais via as imagens que eram construídas era a Ilmara. A gente meio que estava sempre fazendo a cena, né? E ver com todos os elementos foi importantíssimo, assim, né? Porque a gente filmava, mas filmava sempre faltando alguma coisa. Ou a luz, ou o som, ou todos os objetos, né? E depois ver ele com um todo, que na verdade a gente consegue amarrar as coisas, né? Fica mais interessante. Mas a gente, para continuar aí na segunda parte, para falar do restante, das 3 cenas. Quer falar? Alguém quer falar mais alguma coisa das cenas? A gente falou um pouco da primeira e da terceira, da segunda. A segunda eu acho interessante falar que, assim, acredito que a gente tinha várias ideias e noções do que a gente queria de várias cenas, mas acredito que a gente tinha mais certeza desde o começo era a primeira e a segunda. Que era o desejo do Bertrand da questão da máscara do ao contrário, e a do Alexandre, que ele queria fazer a questão do slow motion com os quadros e as molduras. Então, eram umas duas que falavam assim, essas duas tem que ter. Independente para onde for, essas duas são muito primordiais de ter, porque já era uma coisa que já era pensado sem mesmo ter muita noção mesmo do espetáculo como um todo. Para mim, foram essas 3 cenas, são as 3 cenas, na verdade, que a gente traz muito mais, e que partiram, inclusive, dos exercícios corporais. A cena do Bertrand, a cena do Alessandro e do Alexandre, né? Todo do gesto, da gestualidade, do correr em círculos, são propostas que surgiram dentro dos exercícios das experimentações da sala de aula. As outras 3, que a gente vai falar na próxima etapa, elas partem dos roteiros escritos, né? Seja através da matéria de jornal, seja através de uma relação com a música que a gente pensou na última cena, e seja através da receita, né? Que foi da Beth que a gente pensou. Então, na verdade, as primeiras para mim... Rafa, deixa para o próximo. A gente falou, os 3 partem desses exercícios de corpo que a gente fez em experimentação na sala de aula, e os outros 3 partem das pesquisas de textos que a gente levantou como referência para o Libação. Então, essa parte corporal, de exercício e de experimentação, ela acaba confluindo nessas 3 primeiras cenas para mim, que todos começaram na primeira aula, só que cada um foi para um canto, foi para um segmento, né? E aí o Bertrand foi para um lado. Primeiro ensaio. A Ilmara tá com a cabeça de professora ainda. Ela tem só essa. E aí ela fica com essa... Mas é o espaço de aprendizagem. Professora. E, claro, foi uma troca, foi um processo bacana. Acredito que até essa questão, só retomando dessa questão da segunda cena mesmo, que acredito que o som da segunda cena foi muito importante, porque realmente ele era uma coisa que a gente falava, não, a gente quer o som do sino. Aí do sino, de repente, entrou um relógio, do relógio entrou uma marcha. Então, assim, e o som ia acontecer, ele ia entrando num crescente, e pra gente falar, nossa, agora tá ficando muito legal, porque agora vai entrar na questão das vozes, que se misturam, e junto com essa marcha vai dar muito link pro final da cena, que começa a outra. Então, acho que isso... A gente falava assim, nossa, agora, tipo, agora o negócio vai ficar louco, assim, vai ficar interessante. Porque aí tinha isso, assim, tipo, como que esse som vai ficando conturbado com essas marchas, e é um câmera lenta, então, tipo assim, esse contraponto eu acho que era muito bom e era muito evidente, assim, de tudo.
E o Maramoto demonstrando seu poder de alongamento. Você viu? Uma artista é bem alongada. Existe uma razão. Alongada. Existe uma razão pra você fazer isso aqui. Tô doendo a minha perna, eu preciso mudar de posição. Depois vocês perguntam no comentário se não vai dar cãibra nela depois. Que é sempre assim. Mostra que tá alongada, depois dá uma cãibra louca na atriz. Então, bora pro segundo para falar das outras cenas? Calma, Yumara. O segundo encontro. Não, mas aí o segundo é na quinta-feira. É domingo, desculpa. Então, ó, só retomando, né? Hoje é quinta-feira, dia 11, né, de agosto, e é o nosso penúltimo encontro do workshop, né? Queria até falar para vocês, mais uma vez, né? Eu falo todo final de workshop, mas sempre retomando que agora nós estamos nas nossas últimas 3 exibições, né? Agora na sexta-feira, amanhã, dia 12, começa a exibição final do espetáculo Libação. Ele estreia na sexta-feira, a partir das 20 horas da noite. E ele fica aberto durante todo esse período até domingo, né? Então, no final do dia do domingo, a gente, né, retira aí vai ser esses 3 dias, vão ser as últimas, o último momento de exibição do espetáculo Libação. Então, a gente pede encarecidamente que vocês assistam, curtem, comentem, compartilhem, mandem para a galera no grupo do WhatsApp ou no Instagram. Se fizer algum registro, né, de tirar print, tirar foto do nosso espetáculo, desses nossos bate-papos aqui do workshop, que vocês marquem, né, o @pequiarte, que é o Instagram da Flor de Pequi Produções Artísticas, que é a produtora que está realizando toda essa programação, tanto do workshop quanto também do espetáculo, né? Então a gente vai passar depois. O próprio Pequi. Exatamente. A arte a gente que faz o Pequi é o Alexandre. E aí Até de amarelo. Sim, representando a empresa. E então a gente agradece, a passar para os meninos agradecerem também, para a gente poder finalizar esse encontro agora na quinta-feira e convidar vocês para o último, né? Se vocês estão interessados em saber todo esse processo de bastidores de concepções da cena. A gente falou desses 3 primeiros momentos, né? Meio que dessa primeira metade, e a segunda metade que a gente vai poder estar trabalhando dia 14, domingo, a partir das 18 horas, né? Aqui também no canal do YouTube. Então, meninos, despeçam, por favor. Beijos. Até a próxima. Alongada. Beijo, galera. Até domingo. E assistam. Sexta, sábado e domingo, nosso último final de semana de exibições. Um beijo. Lindo. A Yumara agora fala espanhol, porque agora ela é bilíngue. Beijos. Ela é atriz bilíngue, ela apresenta em 2 idiomas. Mas o pouco é a Anitta. Tô mais pra Pablo Vittar.